Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 16 de janeiro de 2025, nós estamos começando mais um vídeo para o canal do Revirando o Jogo, sempre aqui no final do dia para trazer algumas informações. Hoje vamos falar de alguns resultados da Copinha, que está chegando aí já na sua fase bem aguda da competição, futebol nacional com algumas informações, Campeonato Paulista, Carioca, enfim, futebol internacional e tênis, que no momento são esses os assuntos a serem tratados. Bora revirar o jogo? Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje tivemos 4 jogos aí nessa fase decisiva da competição. Vamos começar passando as informações do primeiro jogo. Cruzeiro 3, Bahia 0. Cruzeiro, um time tradicional nas categorias de base, fazendo 3-0 aí no Bahia e seguindo na competição. Outro jogo depois, Guarani 0, Ferroviária 2. Ferroviária então passa. Ferroviária de Araraquara, né? Um time tradicional lá daquele lado do estado de São Paulo, e que vai fazendo aí boas campanhas também na categoria de base. Outro jogo, Botafogo 2 e Criciúma 4. Botafogo, time tradicional do Rio de Janeiro, tradicional no país, né, na verdade, e o Botafogo ficou aí pelo caminho, o Criciúma passando para a próxima fase. E por último, não menos importante, pelo contrário, um dos jogos principais aí do dia, Fluminense 0, São Paulo 0. São Paulo deu uma engasgada na competição. São Paulo que vinha bem aí nos jogos, fazendo bons jogos, fazendo jogos aí que enchiam os olhos da torcida e de quem assistia, deu uma engasgada aí, porém passou. Foi pelos pênaltis e o São Paulo venceu o Fluminense por 5-4. Essas são as informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Futebol Nacional. Futebol Nacional, tivemos aí algumas partidas do Campeonato Paulista e do Campeonato Carioca. Vamos começar aqui dando algumas informações referente ao Campeonato Carioca. Hoje, mais cedo, o Madureira enfrentou o Flamengo e ficou no empate esse jogo, 1-1, tá? O Vasco estava jogando agora com o Bangu, finalizado aí 0-0, Vasco, o segundo empate do time na competição, na Taça Guanabara. Teve um amistoso internacional aí, que é o time do Internacional jogando contra a Seleção do México. E a Seleção do México venceu por 2-0 lá no Beira-Rio. Aí vamos para o Campeonato Paulista. Acabou de terminar ali o jogo entre Santos e Mirassol. Mirassol, um time muito interessante. Partida de Série A. Hoje as duas partidas do Campeonato Paulista foram voltadas aí para times de Série A. Então Santos e Mirassol. Santos venceu por 2-1. 2 gols do Guilherme, que já foi muito decisivo no ano passado para o time do Santos, para o Peixão. E fez, inclusive, o último gol dele, foi um gol de falta, belo gol. E no final o Mirassol descontou com um pênalti, bem no finalzinho do jogo. Então ficou 2-1, resultado positivo aí para o Santos jogando na Vila. E por último, vamos falar da estreia do Red Bull Bragantino e do Corinthians. Jogo bem movimentado, apesar de ser início de temporada, jogo agradável de assistir. Porém, o resultado, vamos revirar esse jogo. Corinthians começou tomando uma pressão do Red Bull, né? E o Red Bull fez um primeiro gol com o Juninho Capixaba. Então, uma jogada bem tramada pelo Red Bull Bragantino. Daí foi para o segundo tempo, e daí nessa parte eu vou ter que fazer um pequeno ajuste, pois eu tenho um convidado especial para conversar comigo aqui no vídeo de hoje. Eu estou falando aqui de um cara que acompanha muito futebol comigo, e ele está aqui do meu lado. Vem aqui comigo, vem. Esse aqui, ó, é o Vitor Albessu, né, Vitor? O Vitor. Vitor, você acompanhou o jogo do Red Bull e do Corinthians? Sim. Quem que fez o primeiro gol do Corinthians?
Foi o Thales Mágico. Thales Mágico? Legal. Então daí o Thales Mágico empatou pro Corinthians, é isso? Ah, legal. Ó, ele deu a informação. Obrigado pela sua informação, viu, Vitor? Vai lá, filho. E aí temos depois o Pedro Raul fazendo o gol da virada pro Corinthians, fazendo o segundo gol. Pedro Raul que ficou aí, né, quebrou um jejum de quase um ano. Desde abril do ano passado, o Pedro Raul não marcava um gol. Então, fez o gol decisivo, comemorou muito os colegas do time e depois, no final da partida, teve o poropopó do Corinthians. Isso daí foi o jogo do Corinthians, claro, começo de temporada, tudo, mas assim, a gente vê que o time realmente tá muito bem engrenado, bem azeitado já, né? Por isso que assim não teve contratações, na minha visão é por conta disso. O técnico argentino, né, Ramon Dias, e o Emiliano, né, a comissão estão fazendo um bom trabalho. Então, dessa forma, acredito que o Corinthians, assim como eu vejo como o favorito para ser o campeão do Paulista é o Palmeiras, por conta de todo o investimento e de toda a estrutura que o Palmeiras tem. Ele sempre vai estar lá, pelo menos até então, o Palmeiras está largando na frente nessas questões no campeonato aqui. E até mesmo nos campeonatos nacionais, internacionais aqui da América do Sul. Porém, o Corinthians é um time que é para se abrir o olho, como o São Paulo. Eu coloco o Corinthians e São Paulo ali numa situação são os postulantes a tomar o título do Palmeiras. Porém, quem é o favorito do campeonato é o Palmeiras, tá? Então, esses foram os jogos do futebol nacional e vamos agora para outro assunto. Futebol internacional. Hoje, lá pro lado da Inglaterra, na Premier League, tivemos aí Manchester United 3, Southampton 1. Southampton tomou a virada aí do Manchester e 3 gols relâmpagos do Diallo. Diallo meteu um hat-trick, então o Manchester United conseguindo um resultado positivo. Saindo da Inglaterra, indo para a Espanha, está tendo a Copa do Rei, alguns jogos da Copa do Rei. Então o Atlético de Bilbao, eu até vou mandar um abraço aqui para um amigo meu que mora lá na região, lá, um grande conhecido aí, o Moisés. Ele torce para o Bilbao, mas infelizmente ficou para o caminho aí o Bilbao, Moisés. Ficou o placar desse jogo contra o Osasuna, 3 para o Osasuna, 2 para o Atlético de Bilbao. Então esse foi um resultado. E o destaque aí do futebol ali internacional com a questão da Copa do Rei foi o resultado do Real Madrid contra o Celta de Vigo. O Real Madrid fez 5-2, até aí legal, tentando se reabilitar, né? Por conta da derrota acachapante que tomou aí do Barcelona. E dessa forma aí fez 5-2. E o destaque fica pro menino Endrick. Pô, será que o Ancelotti não tá marcando muito? Tá segurando muito para pôr o moleque para jogar? Pois assim, tem muita personalidade. Entrou, fez 2 gols, né, na partida, gols bonitos, importantes, uma batida. O primeiro gol foi uma domínio ali na entrada da área, batida forte. E ele tem essa característica de ser, como fala, de não fugir do problema. Ele vai, enfrenta e bate, não tá nem aí, tem coragem, né? Então ele dessa forma acaba fazendo aí, ajudando o time do Real Madrid a conquistar essa vitória importante na Copa do Rei. E aí, de futebol internacional, seriam esses assuntos. Vamos para o próximo Revirando aqui. Notícias do mundo da bola. Hoje saiu bastante repercussão da entrevista do técnico Jorge Jesus, lá do Al Hilal, português que fez muito sucesso aqui no Flamengo, né? Jorge Jesus abriu o jogo aí falando do Neymar, que ele é um craque e tal, né? Fez todo aquele malabarismo
para poder falar do brasileiro, porém ele já deu a entender que o Neymar provavelmente vai estar fora das pretensões do Al Hilal, porque não corresponde mais fisicamente, problemas de lesões, enfim. Então provavelmente o Neymar deve estar saindo. Neymar está sendo especulado em 3 clubes na MLS. Esses dias saiu a possibilidade dele ir para o Inter Miami, fazer companhia para Suárez e Messi, entre outros. Mas agora tem um rumor bem grande, né, do Chicago Fire, uma proposta aí para poder contratá-lo. Além disso, correndo por fora, tem as questões aqui do Santos, né? Futebol brasileiro aí, que busca a contratação também, né? A torcida do Santos hoje mesmo, há pouco teve a partida contra o Mirassol e a torcida fazendo apelos pelo craque. Vamos aguardar aí para ver, mas há grande possibilidade do Neymar, né? Ir realmente para a MLS. É o destino quase de muitos craques aí, né? O Vasco, ele está negociando a renovação do atacante Veguete, cara que é muito importante para o time do Vasco. Vamos falar assim, boa parte dos resultados positivos do Vasco vem por conta do Veguete, porque ele faz a diferença, né? Faz bastante gols, é decisivo, não foge da raia, vamos falar assim. E o Corinthians está interessado em um lateral esquerdo, né? Em contratar um lateral esquerdo, pois vê uma fragilidade ali naquele setor do campo. Ele não tem nada certo, mas está monitorando a questão do Renan Lodge. Apesar do Renan Lodge ser também lá do Al Hilal e o Jorge Jesus falar que ele não sai do time, né? Vamos falar assim. Porém, o Corinthians vai de olho e tal, que pode ser uma possibilidade, mas nada ainda formal, nem nada disso. Na entrevista do final do jogo do Corinthians, o Ramon Dias falou das questões da saída do Fagner, falou que agradeceu, né, acha super importante a história do Fagner dentro do clube, mas no final falou que tem que renovar, né, e realmente tem que renovar. Chega um ponto que, por mais que a pessoa tenha história no lugar, a vida é feita de ciclos, e esse ciclo do Fagner encerrou no Corinthians. Já estava indicando o fim do ciclo do Fagner no Corinthians já há um tempo, e agora não tinha como ele continuar. Esses são os assuntos do mundo da bola. Vamos falar de tênis. Tênis aí acontecendo o Grand Slam Australia Open. Tivemos aí essa madrugada os 2 brasileiros jogando e dando alegrias, até mesmo na derrota o João Fonseca trouxe alegrias, pois a gente vê que a gente sente esperança. Nós que gostamos do esporte, vemos um menino de 18 anos jogando daquela forma, encarando o jogo daquela forma, a gente fica com esperança de que dias melhores para o esporte brasileiro estão por vir, né? A Bia Haddad venceu, então ela passou, o João ficou pelo caminho, né? A gente já falou isso mais cedo nas redes sociais, enfim. E aí agora eu vou passar uma informação que é interessante. João Fonseca, ele fez esse feito, tudo, porém tem também outros jogadores novos da ATP que estão fazendo história, né? Hoje, por exemplo, essa madrugada mesmo, teve um americano de 19 anos que eliminou o russo Daniil Medvedev depois de um jogo de quase 5 horas. Learn Team, ele venceu, né, o russo aí, o russo deve ter ficado doido, porque eu não acompanhei, pois eu estava assistindo, né, fazendo o jogo do João Fonseca, tudo, mas a gente olha assim, sabe que a personalidade do russo é forte. Então acredito que ele deve ter quebrado alguma raquete aí, não sei. Se não aconteceu isso, é até surpresa. O Yannick Sinner, número 1 do mundo, venceu também logo pela manhã, quase terminando o dia lá no Austrália, por 3-1 o Tristan. O Alcaraz, já falando de hoje, né? O Alcaraz agora
próximo da meia-noite, deve entrar em quadra nessa madrugada, vai entrar em quadra nessa madrugada contra o Nuno Borges. E o Novak Djokovic também entra em quadra e vai enfrentar o Thomas Messi. Então essas são as informações do dia do tênis e daqui do Revirando o Jogo. Espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, siga a gente nas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, TikTok, Facebook, entre outros. Então aguardo vocês aí, vamos revirar mais jogos aí daqui pra frente. Um abraço, uma boa noite, um bom descanso a todos.